Esse aí é uma artimanha de Satanás para chamar a minha irmã de profetisa de Satanás, falsa profetisa, não sei o que, isso, aquilo, outro. E ao mesmo tempo, olha como é que Deus é justo. Olha como é que Deus ele é o soberano, o eterno, o todo-poderoso. E ao mesmo tempo, as igrejas deles estão surgindo por aí falando o quê? Deus manda eu te dizer isso. Deus me trouxe aqui para me te dizer isso. Deus, ainda nos púlpitos das igrejas deles por aí afora. Nos púlpitos das igrejas deles por aí afora. E sem falar os profetas mirim por aí afora, né? Ou seja, os mentirosos mirim por aí afora, né? Deus manda te dizer isso, olha, o anjo está aqui, o anjo está não sei o que, isso, aquilo, outro. Deus me trouxe aqui para me te dizer isso. Deus me deu uma revelação, a revelação é tal, tal, tal. Uai, mas a lei e os profetas não foram até João? E por que está cheio de falsos profetas por aí afora? Por que as igrejas deles estão cheias de falsos profetas por aí afora? E a safadeza é tão grande, a pilantragem é tão grande, que tanto cai as pessoas que estão lá, como os falsos profetas mesmo rolam por o chão. Dá para você ver o tamanho do problema, sendo o quê? Sendo usado pelo diabão mesmo, pela diaboa. E a você que está dentro desses movimentos de Satanás por aí afora, olha dentro dos meus olhos por aqui, olha dentro dos meus olhos por aqui, porque eu te digo uma coisa, de hora em diante, eu tenho certeza que o nosso Eterno já destapou os teus ouvidos, tirou as escamas dos teus olhos, para que você se desperte e para que você se firme nisso aqui, ó. Mateus capítulo 24, verso 4. E ele respondeu, acautelai-vos que ninguém vos engane, sabe por quê? Porque se morrer enganado dentro desses ninhos de Satanás por aí afora, já era. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. Porque tanto vai morrer os falsos profetas por aí afora, como os que estão sendo seduzidos por eles por aí afora. Lembra? Mateus capítulo 7, verso 20 ao 22. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Opa! Porventura não temos nós profetizado em teu nome? E aí? Hã? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Nós sabemos que existe o dinheiro verdadeiro e o falso. Marcas de roupas verdadeiras e as falsas. Marca de outras coisas por aí afora, a verdadeira e a falsa. E nós sabemos que existe a igreja verdadeira do eterno e a falsa. Só que tem um problema. Marcas de roupas são muitas, marcas são muitas. Dinheiro são vários países, vários dinheiros diferentes. Mas em todos países, em todos os países, em todas as marcas, existem dinheiro verdadeiro e marcas verdadeiras. Agora, a mesma coisa se repete em relação à igreja. Existe a igreja verdadeira e existem muitas igrejas falsas mundo fora. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. Mas, assim como você tem a sabedoria, as pessoas têm a sabedoria de conhecer o dinheiro verdadeiro e marcas verdadeiras. Assim também tem muitas pessoas que têm sabedoria que sabe qual é a igreja verdadeira e quais são as igrejas falsas.
quando nós olhamos em todo o globo terrestre, que nós nos deparamos com Deus manda eu te dizer isso, Deus manda eu te dizer aquilo, Deus me trouxe aqui para me trazer uma palavra. Isso é o quê? Quando nós nos deparamos com isso, isso é o quê? Isso é profetada. Isso é profetada. E profetada provém de quê? De profeta. Só que existe o profeta verdadeiro e o falso. Lembra, 1 João, capítulo 4, verso 1 ao 2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí está um grande problema, porque eles também, com a sua maliciosidade, com a sua sabedoria enviada pelo Satanás por aí afora, eles sabem disso também. E nas igrejas deles, eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda diz que Jesus Cristo vem em carne. 1 João, capítulo 4, verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Mas, Edinaldo, como é que a gente identifica isso aí, Edinaldo? Sim, vamos para a palavra de Deus. Pergunta a eles se eles guardam os mandamentos de Deus, se eles guardam a lei moral do Eterno, a lei que revela o caráter de Deus, que eles vão tropeçar. Eles vão tropeçar. Vão dizer que não guarda lei, que não precisa de lei, e ao mesmo tempo eles confessam que tem que guardar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Não adorar mais de escultura, não tomar o nome de Deus em vão. Só pula o quarto mandamento. Aí vai. Honra pai e mãe. Não mata. Não adultera. Não furta. Não fala mau testemunho contra o próximo. Não cobiça a casa nem a mulher do próximo. E por aí vai. E ainda diz que tem que ser um bom ser humano para manter a salvação. Não para se salvar, porque já é salvo em Cristo Jesus. E aí é um grande problema. Não é um grande problema? Por que, Edinaldo, que é um grande problema? Porque estão fazendo as pessoas viver na prática do pecado. Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Que lei é essa, Edinaldo? Os 10 mandamentos. E nós vamos ver se a lei e os profetas foram abolidas e não, ou não. Onde, Edinaldo? Dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia, porque nós examinamos as Escrituras. Meus irmãos, olha dentro dos meus olhos aqui, ó. Quando nós olhamos para a astúcia, para a artimanha de Satanás, nós chegamos ao pleno conhecimento que nós nunca, em hipótese alguma, podemos subestimar o poder do adversário da nossa alma, porque ele é sagaz. Ele é sagaz. E aí? Vamos para dentro da palavra de Deus para ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? Vamos? Continuando. Lucas, capítulo 16, verso 17. Vamos lá. Aqui, ó. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei.
Pastores, olha dentro dos meus olhos aqui, ó. Quando a palavra do nosso Pai fala isso aqui, ó. Lucas capítulo 16, verso 16, aqui fala assim, ó. A lei e os profetas vigoraram até João. Quando fala isso aqui, ó, vigoraram até João, por quê? Porque João mesmo vai se deparar comigo. João mesmo vai ser o último profeta, a falar que eu viria. Por quê? Porque eu já estou aqui. Por isso, a lei e os profetas vigoraram até João. Como? Falando de quem? Falando dele. Por quê? Porque a lei e os profetas apontavam para quem? Para Cristo. Pegou aí, pastores, como é que a banda toca? O que o texto, contexto, tudo quer dizer assim, para não sair fora de pretexto, para não sair fora de contexto e virar um grande pretexto por aí afora? Vou ler de novo. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Por que vigoraram até João Batista? Por quê? Porque o próprio João Batista vai se deparar comigo face to face, face a face. Nenhum outro profeta vai anunciar que eu virei, porque eu já estou aqui. Profetas se levantarão, falando de mim que eu irei voltar segunda vez. Não que eu virei a primeira vez, porque eu já estou aqui. É isso que o meu pai, quando estava ali falando ali, ó, a lei e os profetas duraram até João Batista. Por quê? Porque ele mesmo vai me ver pessoalmente. E nenhum outro profeta haverá que falar, se levantará, que falar, que profetizará que eu virei a primeira vez, mas que eu virei a segunda vez. Porque a primeira vez eu já vim, eu estou aqui e vós estão me vendo. Isso que o texto está falando para nós. Para a honra e glória do nosso Pai. Pegou, pastores? Vamos lá, para nós dar um pulinho adiante aqui, para a honra e glória do nosso Pai. Vamos. E o que fala aqui, ó? E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Lembra? Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim abrogar. Vim para cumprir. Porque se ele não tivesse cumprido, ele não era o Cristo, ele era um pecador. Ele não era o Salvador, ele era o enganador. E nós sabemos que o enganador é Satanás. Deus é bom e o diabo não presta. Deus é justo e o diabo é injusto. Deus é o salvador e o diabo é o destruidor. Deus é o consolador e o diabo é o atribulador. Que ele esteja repreendido da nossa vida, amém? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastores, está mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia até aqui, agora vocês pegaram? Por que falou aqui, ó? A lei e os profetas, Lucas capítulo 16, verso 16. A lei e os profetas vigoraram, ou na tua Bíblia pode estar assim, ó, duraram, ou seja, pode estar assim também, ó, foram até João Batista. Por quê? Porque nenhum outro profeta que haveria de vir, que iria se levantar, não iria mais profetizar que Cristo viria a primeira vez, e sim que ele retornaria para buscar os seus eleitos que acreditavam o quê? Na lei e nos inscritos dos profetas. Porque estão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E antes dele vir, não existiria batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pegaram, pastores? Como é que a banda toca? Vamos lá, continuando. Nós iremos voltar aqui também, aqui, para honra e glória ao nosso Pai aqui, amém? Vamos lá, continuando.
João, vamos lá, continuando. João, capítulo 1, verso 29. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você, amém? João, capítulo 1, verso 29. Aqui, ó, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que eu falei antes? Que João vai me ver face a face. E nenhum outro profeta que vai vir, que virá, profetizará que eu virei a primeira vez, mas que eu virei a segunda vez. Vamos ver o que a Bíblia fala para mim e para você. Quantos apóstolos foram chamados? 12, sim ou não? João Batista foi primeiro do que os apóstolos, sim ou não? Foram primeiros, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quem pregou primeiro? Foi o meu irmão João Batista ou foram os apóstolos? Foi João Batista, sim ou não? E os apóstolos eram profetas ou não? Os 12. E todos os que foram discípulos do Senhor Jesus foram profetas ou não? É por isso que quando eu falo que Satanás por aí afora estão usando os falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, vai colocando tudo num pacote por aí. Que colocando, igreja Puxão, vai botando tudo num pacote só por aí afora. Ainda tem muitos engraçadinhos que falam assim: Edinaldo, tu é muito ignorante, tu pega muito pesado, porque tu fica chamando os pastores de filhos de Satanás, não sei o que, isso, aquilo, outro. Me diz uma coisa: quem profetiza é pregadores, pastores, doutores, diáconos, anciões, presbíteros, por aí afora. Mateus capítulo 7, verso 21. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E aí? E eu lhes direi, verso 22, e eu lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci e apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. E quem são eles? Não são os filhos de Satanás que vão se perder? Falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos diáconos, falsos anciões, falsos presbíteros que estão por aí afora, mundo fora profetizando em nome de Cristo? Os mesmos que dizem que a lei e os profetas vigoraram até João Batista? E os meus irmãos, os 12 apóstolos e os discípulos que foram chamados? E aí? A Bíblia não fala explicitamente, mas cá entre nós. Se o meu irmão João Batista
Na teologia, a gente vai descobrir que teve um discípulo que foi chamado novo, com 16 anos, 17 anos por aí. Mas aqui na prática, só aqui para nós recapitular. Mas suponhamos, porque o sacerdote só podia exercer o seu ofício de 30 anos para cima. Se o meu irmão João Batista for mais velho, ter nascido primeiro do que todos os 12 que foram chamados, e aí? Porque ainda assim, o meu irmão João Batista, quando estava pregando, começou a pregar primeiro do que Cristo chamar os 12. E a Bíblia assim o diz. E aí, dá para você ver, pastor, como é que a banda toca? Para vocês que não têm conhecimento, quando eu falo pastor em inglês, quando eu falo pastors, Mr. Pastor por aí fora, os senhores pastores, quando eu chamo essa laia maldita por aí fora, esses falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores por aí fora, eu chamo filhos de Satanás por aí afora. E a Bíblia, assim eu diz, assina embaixo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Examina as Escrituras. Examina as Escrituras. Examina. Sabe por quê? Porque todo ponto de Gênesis a Apocalipse conta para a pessoa que está pregando. Sabe por quê? Porque o pregador, pastor, diácono, presbítero, ancião, vai botando tudo num pacote só. Eles têm 2 caminhos para conduzir o rebanho do Eterno. 2 caminhos. Para a eternidade ou por fogo eterno. Para a eternidade, caminha o evangelho verdadeiro, o evangelho eterno. Para o fogo eterno, o evangelho falso. O evangelho distorcido por aí afora. Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Sabe por quê? Porque não é fácil você servir a Deus, não é fácil você ser fiel a Deus no evangelho eterno. No evangelho falso por aí afora, é largueza, é mundanismo, eu posso tudo, porque eu já estou salvo, uma vez em Cristo, está em Cristo para sempre, e enquanto você, uma vez em Cristo, você tem que estar em Cristo para sempre, se santificando, se purificando, no teu modo de vestir, no teu modo de andar, no teu modo de falar. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? No seu modo de beber, no seu modo de se alimentar, no seu modo de falar, no teu linguajar. Vai botando tudo no pacote só por aí afora. Servir a Deus nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. Mas o final é a recompensa eterna. Por isso que Matthew chapter 24, verse 13, the Bible say, but he that shall enter unto the end, the same shall be saved. Mateus capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso que nós temos que perseverar até o fim. Lembra? Mateus capítulo 11, verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Na tua Bíblia pode estar assim, os que se esforçam possui o reino do nosso Pai. E aí? É a mesma coisa. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Dá no mesmo. Aí tem muitos que dizem assim, ó,
O reino dos céus só era tomado por esforço até João Batista. A mesma coisa, a lei dos profetas. Não, ali está falando a mesma coisa, da lei dos profetas. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele, sabe como? Se santificando, se purificando, vigiando, se guardando, vivendo em santificação, dormindo com Cristo, amanhecendo com Cristo, passando o dia com Cristo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. É a mesma coisa. A mesma coisinha, só muda palavras, mas dá no mesmo. E hoje em dia também, o reino dos céus, após o meu irmão João Batista, não é tomado por esforço, não. Aquele que se esforça na santificação, na purificação, na consagração, vivendo como eternão, amanhecendo, anoitecendo, dormindo com o eterno, não é não? Ou porventura, aceita Cristo como seu Salvador e vive por aí afora de qualquer jeito, vai entrar na eternidade? Ou tem que manter ali o foco? Tem que manter ali, ó, todos os dias, vivendo com Cristo. Ah, é vivendo todos os dias com Cristo, sim ou não? Pois é. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca?